Louvado seja Deus. Olha nós aqui outra vez para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém, Gerê? Ouvir e praticar a palavra de Deus. Nós vamos estudar hoje o livro de Tiago, mas nós vamos dar uma passeada na Bíblia sobre essa história de ouvir e praticar. Tem muita gente por aí, hein, tia Lindalva, querendo modificar a palavra de Deus para que seja benéfico ao seu ego, à sua natureza humana. E não é bem assim não, viu? A gente tem que falar a verdade. E o que Deus manda é para ser cumprido. Amém? Amém, Gerê? Amém, desse jeito mesmo. Oh, glória a Jesus. Para sempre Ele está vivo, para sempre Ele é exaltado, para sempre Ele é adorado. Esse é o nosso Jesus. Esse Jesus que está aqui comigo e com você para falarmos da sua palavra, para entendermos um pouco mais da sua palavra e colocar essa palavra em prática de vida. Ultimamente tem um monte de gente aí nas redes sociais, nas mídias, tentando deturpar a palavra de Deus. O maior absurdo que eu já escutei nesses últimos dias foi alguém chegar e dizer assim: ei, eu sou homossexual e Deus me aceita do jeito que eu sou adorador. Como é que pode um negócio desse? Como é que pode a gente escutar isso, escutar igrejas proclamando uma coisa dessa? Deus te aceita como você é, você se achega a Jesus como você é, mas você chegando perto de Jesus, você jamais vai ficar igual ao que você era. A mente, Lindalva, tem que ter mudança, tem que ter atitude, tem que ter limpeza. É para isso que existe o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templo sujo, em templo imundo. O templo tem que estar limpo para que ele possa começar a trabalhar em nós. Ele mesmo faz a própria limpeza em nós. Ele vai limpando e vai nos tratando, e tem que haver mudança. Senão a gente só está convencido, a gente não é convertido. O verdadeiro convertimento é quando a gente crê nesse Jesus e começa a se assemelhar a Ele, a buscá-lo cada vez mais nos redimindo de pecado, nos arrependendo de tudo e buscando a Deus em todas as coisas. É desse jeito. E quem pega por aí esse evangelho que tudo pode, tudo é normal, que Deus aceita porque Deus é amor, tá errado. Tem que pregar o arrependimento, tem que pregar a verdade, senão o peso vem sobre nossas cabeças. E nós que somos inteligentes devemos analisar todas essas mensagens que estão por aí espalhadas na Bíblia. Todas essas mensagens que estão espalhadas na Bíblia e na mídia. Se não tiver de acordo com a Bíblia, rejeite. Vamos estudar a palavra? Bora estudar a palavra, Gerê. Eita, que ela hoje tá baba, não tá não? Ela tá muito baba. Eita, Jesus, que o negócio hoje tá complicado, né? Não, tá nem. É pra gente pensar mesmo, a gente analisar. E a gente ver o que é certo e o que é errado. Senão dá erro na nossa vida. A gente não consegue chegar perto de Jesus desse jeito, não. Querendo fazer da nossa vontade. Querendo transformar o evangelho à nossa vontade. Pode não, né? Não, tá nem. Pode não. É desse jeito. As pessoas querem transformar a Bíblia, querem que a Bíblia se molde à nossa vontade. E não é bem assim. A gente é que tem que se moldar à vontade de Deus. Então tem que ter transformação, tem que ter diferença de vida. Senão a Bíblia está mentindo, não, a Bíblia é um balela, não está falando nada. Aí o camarada falou assim: ei, você não associa a minha orientação sexual com o pecado. Como é que eu não vou associar, meu irmão? Como é que eu não vou associar isso? Deus nos fez para um propósito. Ele criou o homem e a mulher para o propósito dele. Se ele quisesse criar outras coisas, ele tinha criado aqui, ó, homem e mulher para isso. Esses dois aqui podem ser para isso, esses aqui podem ser para isso. Não está escrito, meu irmão. Não é plano de Deus, não. Não adianta você querer deturpar a palavra de Deus, porque não está escrito. E eu vou te provar hoje que isso é pecado e que já existia desde o começo do mundo, desde que Caim matou a Abel, que esse pecado existe, porque é a raiz de Caim espalhada pelo mundo, sabe? É deturpação, já está lá, está no Apocalipse, está lá nos livros que a gente lê do começo da Bíblia até o final. É pecado e Deus condena. Me perdoe. Ah, mas Dilene tá falando demais. Mas é a verdade, tá bom? E eu não posso mentir diante da palavra do Senhor, não. Não posso me negar a falar o que Deus manda, não. Tenho que falar a verdade. Eu não te julgo. Você faz a sua vida o que você quiser. Você acha que tá certo? Tudo bem. Agora, eu preciso falar a verdade. Se quer seguir ou não, aí é uma escolha sua. A gente vive de escolha. A gente colhe os frutos das nossas escolhas. Amém, Gerê? Amém, minha gente. Tem que falar a verdade. Nada de mentira. Tem que ser descamado
tá dentro da palavra de Deus. Bora lá, Janém, estudar a palavra. Bora estudar, Janém. Vamos sim, ó. A gente não adianta a gente escutar a palavra e não colocar ela em prática. Não adianta. É como se a gente tivesse uma doença muito séria, e a gente tivesse diante do pecado, do remédio, aliás, do remédio dessa doença, um remédio que vai curar essa doença. A gente pega o remédio, olha para o remédio, olha assim, esse que cura tá, e deixa o remédio lá e vai embora. É desse jeito. A palavra de Deus é o remédio para nos purificar do pecado. A palavra de Deus, ela é a verdade, é os ensinamentos do Senhor para nós seguirmos o caminho que Ele já trilhou para nós. Se a gente escuta, acha bonzinho escutar, como é bom escutar a palavra de Deus, mas se a gente não coloca em prática, a gente está se enganando, a gente está se convencendo que é de Jesus e na verdade não é, porque você precisa praticar a palavra. Agora, sobre essas heresias que estão por aí praticando, que estão dizendo que Deus é amor e aceita tudo. Preste atenção nisso. Vamos dar uma passeada na Bíblia agora. Depois a gente volta para esse versículo de Tiago, que diz assim, o versículo de Tiago, Tiago 1, versículo 22. Não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. A ordem do Senhor, a ponham em prática. Vamos dar uma passeada na Bíblia, Gerê? Bora lá? A gente primeiro vai para Coríntios, 1 Coríntios, pega aí sua Bíblia, abra no livro de 1 Coríntios, está um pouquinho atrás do que a gente estava estudando, um pouquinho atrás de Tiago. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 9, versículo 9, 9 e 10, o 9 e o 10 e o 11. Versículo 9, 10 e 11. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 9 até o 11. Escute só isso, escute com atenção, hein, Gerê? Para depois a gente comentar. Olha só. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane. Pois os imorais, olha só, os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores, os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Nós somos lavados e remidos pelo Espírito do nosso Senhor Jesus. Está dizendo o quê? Que esse povo não é do reino de Deus. Agora vamos lá. Siga adiante, depois de 1 Coríntios, você vai pegar o livro de Gálatas, as obras da carne. Vamos lá, vamos dizer quais são as obras da carne. E as obras da carne, aqueles que praticam essas obras não herdarão o reino de Deus. Escute só. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos, as feitiçarias, as inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, a divisão, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Entendido? Mas o Espírito de Deus produz aí, vai lá as obras do Espírito. Agora vamos lá, depois de Gálatas a gente vem cá para Tiago. Não, repetindo o capítulo 1, versículo 22 de Tiago. Não se engane, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Aí você diz assim, ei, onde é que tem aí sobre os homossexuais e as lésbicas? Imoralidade sexual é pecado. Vamos lá. Agora para Apocalipse. Agora o negócio engrossou, hein? Apocalipse, fim dos tempos. Escuta só. É o capítulo 2, versículo 14 até o 16 de Apocalipse. Vamos ler, Gerê. Gerê, você tá espantado. Oi, tu é com medo desse povo que anda fazendo essas coisas erradas e dizendo que é Deus que Deus aceita. Mas repare mesmo. Lê aí, tá, né? Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. O livro das coisas que estão por vir, que já estão acontecendo. Vamos lá. Capítulo 2, versículo do 14 até o 16. Escuta essa, Gerê. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem os ensinamentos de Balaão, as mentiras de Balaão.
de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se, olha o conselho final, arrependam-se, senão eu logo irei até aí e com a espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Os homossexuais, as lésbicas, os praticantes da imoralidade sexual, esses também não herdarão o reino de Deus. Não adianta ter igreja aí dizendo que Deus aceita, porque tá aqui, tá escrito e não aceita. Tia, quem são esses nicolaítas? É aquele povo que prega o contrário da Bíblia. Tudo que a Bíblia diz que é para fazer, ele diz que que não pode fazer. Ou seja, tudo que a Bíblia condena, os nicolaítas, eles pregam como se fosse normal fazer, como se Deus aceitasse. Isso é heresia, é mentira. Isso vai cair sobre a cabeça de quem está praticando. E a espada do Senhor sobre essas pessoas vai ser severa. E o nosso dever é avisar, é dizer, presta atenção, é pecado. Quer cometer, cometa, mas esteja ciente das consequências que virão sobre você. E a pior consequência é a morte espiritual, o afastamento de você ter o direito de ir para o reino de Deus, de você morar com Jesus lá no céu. Eu quero morar com Jesus lá no céu. Você quer também, Gerê? Eu quero sim, eu quero continuar fazendo o que Deus manda. Eu não quero essas porcarias na minha vida, não. Se Deus condena, eu não aceito. Eu também não quero, não. Exatamente.